Se você está nesse vídeo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque até o final nós vamos falar sobre questões práticas de homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho. Meu nome é Giovana De Paula, eu sou advogada trabalhista e venho aqui te passar a minha prática, o que eu tenho vivenciado, junto com muita novidade legislativa, com muita informação que você precisa saber para você atuar nos seus casos na Justiça do Trabalho. Então vamos falar um pouquinho sobre homologação extrajudicial. Olha lá, o tema ele fala sobre extrajudicial, mas na verdade o que nós estamos fazendo aqui é buscar uma forma de garantir segurança jurídica para um acordo que seria feito apenas entre empregado e empregador. Então vamos supor que você esteja atuando aí pela empresa, você é um advogado trabalhista, e a empresa busca o seu auxílio e fala o seguinte: Doutor, eu gostaria de fazer um acordo com o meu funcionário que acabou de sair da empresa. Ele passou por algumas questões aqui, a gente não sabe se ele tem direito, se ele não tem, mas para já evitar dele entrar com ação, gostaria de fazer esse acordo. É possível? Isso tem validade jurídica? E aí, esse é o momento de você brilhar e falar: sim, é possível, desde que sejam preenchidos alguns requisitos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, para tentar incrementar esse assunto, aprofundar um pouco esse assunto, eu vou trazer alguns aspectos que a gente vai se deparando na prática e que a gente consegue caminhos para fazer uma minuta, para elaborar um acordo que tenha maiores chances de ser admitido na Justiça do Trabalho. E por que eu falo tenha maiores chances? Porque a homologação do acordo, ela é uma faculdade do juiz. Isso quer dizer que, ainda que você esteja pelo lado da empresa, o empregado esteja com o advogado, as partes tenham interesse em homologar um acordo, mas há algum vício, há alguma situação que o juiz entenda que não é passível de efetivamente homologar esse acordo, ele pode não homologar. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui de atenção a vocês é que, antes de elaborar uma minuta de acordo, pense bem na estrutura dessa minuta, pense bem nos requisitos que a legislação, portarias, instruções normativas trazem para a gente, para que você consiga ter mais êxito e, de fato, consiga atingir o objetivo do seu cliente, seja ele empregado, seja ele o empregador. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui para você é que nós temos sim na CLT a disposição da homologação extrajudicial, lá nos artigos 855B a 855E. É uma novidade e eu faço assim porque é desde 2017, mas a gente acaba se acostumando em falar que a reforma trabalhista é uma novidade e que já faz muito tempo, né? Então foi uma inclusão da reforma trabalhista naqueles mais de 100 artigos que foram incluídos em 2017. E ele dá então essa possibilidade de reclamada e reclamante, empregador e empregado, fazerem um acordo conjuntamente. Qual que é o primeiro requisito para que esse acordo seja realizado? Que as partes tenham advogados distintos. E aí que eu trago a primeira dica prática para vocês. Não adianta, pessoal, você simplesmente indicar um colega advogado que vá atuar pelo empregado, porque isso pode ser que não tenha validade jurídica. Ter advogados distintos significa que as duas partes têm consciência do que elas estão fazendo. Então, de nada adianta você querer fazer um acordo, a empresa te procurar e o advogado e o empregado, ele não ter um advogado que ele confie, que ele compreenda os termos do acordo. E sabe como que isso cai por terra? Já aconteceu comigo várias vezes. Felizmente, não da forma como eu vou falar para vocês, mas no meu caso foi uma forma que o juiz ele acabou tendo a certeza de que aquele acordo era válido. O que acontece é o seguinte, pessoal: quando a gente vai até a Justiça do Trabalho para homologar um acordo,
via de regra, é agendada uma audiência. E nessa audiência, o juiz ou o conciliador, ou a pessoa que está lá em nome da Justiça do Trabalho, ela vai conversar com o empregado e ela vai falar assim: você está ciente dos termos do acordo? O que foi combinado? Você conhece esse advogado que está aí do seu lado? E aí, muitas vezes, o que acontece é: não, excelência, eu descobri que ele é hoje. Foi a empresa que pagou para mim, foi a empresa que indicou, foi a empresa que colocou essa pessoa. E aí nós temos um vício no negócio jurídico, nós temos um vício de validação desse acordo. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é: muito cuidado. Se a lei determina advogados distintos, significa que, ainda que o empregado ele não tenha um advogado de confiança, ele não tenha condições de pagar esse advogado, a pessoa que for nomeada para ser o seu procurador, ela tem que ter essa noção de conversar antes, falar sobre o acordo, indicar que é o advogado dele e demonstrar essa confiança para que esse acordo seja um acordo válido. Então, a primeira questão que traz lá de requisito dentro da CLT e também está como requisito lá na resolução 586 de 2024 é essa: ter advogados distintos, não só no papel, mas também na prática. Então, primeiro ponto, tome cuidado com isso, ok? Segundo ponto, pessoal, lá na CLT, a indicação de elaborar uma minuta em conjunto, ter advogados distintos. Essa minuta ela é assinada por todo mundo, vai até uma audiência, se for o caso, e homologa ou não esse acordo. Caso não seja homologado, vai caber recurso ordinário. Agora, por trás disso que está escrito na lei, e apenas isso, não tem tantos detalhamentos, nós temos alguns pontos que eu quero chamar aqui a atenção para você. E, além dessa questão dos advogados distintos, eu chamo a atenção para a forma como você vai elaborar essa minuta de acordo. O primeiro ponto que eu trago aqui na elaboração da minuta é a forma como você vai discriminar essas verbas. Então, quando você está atuando pela empresa, você tem que ter esse cuidado de que não, às vezes, o valor que a empresa está disposta a pagar não está considerando, eventualmente, o pagamento de contribuições previdenciárias e imposto de renda. Então, é a sua obrigação como advogado indicar que existe a possibilidade de o valor que for acordado gerar imposto de renda e gerar também contribuições previdenciárias. Como que a gente tenta escapar dessa situação? A primeira questão é tratar de matéria com valores e verbas de natureza indenizatória. Então, quando você coloca lá na sua petição que se trata de uma relação jurídica de vínculo empregatício e você quer pagar horas extras nesse acordo, o valor que vai ser pago como horas extras, ele vai ter reflexos previdenciários. Por quê? Porque essa é uma verba de natureza salarial. Então, para tentar se resguardar nesse sentido, a ideia é que você busque parcelas de natureza indenizatória para delimitar no seu acordo e, com isso, você não tenha essa contribuição previdenciária. Nesse ponto aqui, pessoal, eu vou chamar a atenção de vocês de 3 questões importantes. A primeira questão é a súmula 67 da AGU. Essa súmula, muita gente já ouviu falar, mas não entende por que essa súmula está nos acordos. O que essa súmula fala? Ela fala que na reclamação trabalhista, até o trânsito em julgado, as partes são livres para discriminar a natureza das verbas objeto do acordo judicial para efeito do cálculo da contribuição previdenciária, mesmo que tais valores não correspondam aos pedidos ou à proporção das verbas salariais constantes na petição inicial. Veja, essa súmula, ela fala pra gente que se já tem um processo em curso e as partes delimitam aí a possibilidade de fazer um acordo
antes do trânsito em julgado, antes de uma decisão, existe a possibilidade dela tratar de parcelas todas indenizatórias, ainda que tenha parcelas salariais na petição inicial. Lá na homologação de acordo extrajudicial, a gente vai usar essa súmula em analogia para indicar que, ainda que tenha verbas de natureza salarial que você queira trazer nesse acordo, você vai se ater às parcelas de natureza indenizatória para que isso não tenha reflexos previdenciários, ok? Geralmente eu vejo muita gente colocando indenização por danos morais, eu vejo muita gente colocando indenização de férias, enfim, verbas de natureza indenizatória. Eu ia falar FGTS, mas nós temos uma peculiaridade agora do FGTS, que ele provavelmente vai deixar de ser matéria de acordo extrajudicial, porque precisa ser depositado em conta vinculada. Mas aí a gente entra num outro tema de um outro vídeo para falar sobre as teses vinculantes do TST. O ponto aqui, pessoal, é que, ainda que você trate de matérias de natureza indenizatória para fugir das contribuições previdenciárias, você precisa ter muita atenção a um ponto de extrema importância, que é a delimitação das verbas e, junto com a delimitação das verbas, a indicação de quitação total do trabalho, do contrato de trabalho, para que as partes não tenham a oportunidade de se encontrarem na Justiça do Trabalho de novo. Pessoal, esse segundo ponto, terceiro ponto, né, que nós estamos falando aqui, eu chamo a atenção porque a própria resolução de 2024, resolução 586 de 2024, ela fala o seguinte, que só terá quitação plena, total e irrevogável do contrato de trabalho o que estiver contido lá no acordo, na minuta de acordo, se houver expressa menção a essa quitação. Então, se você se esquece de colocar na sua minuta de acordo essa quitação total, apenas as verbas descritas, discriminadas na sua minuta, é que vai gerar essa coisa julgada. Qual que é a importância disso, pessoal? Se você faz uma minuta de acordo extrajudicial, porque você acha que tem horas extras lá para pagar, só que você coloca tudo como indenização por dano moral. E aí, no final, você não coloca essa cláusula expressa de quitação total do contrato de trabalho, não vai dar quitação total. Vai dar quitação apenas quanto aos danos morais, ou apenas quanto à verba indenizatória que você lançou lá. Então, tomem cuidado com isso. Trouxe aqui já 3 pontos, né, que você precisa tomar cuidado. Primeiro, o cuidado com o advogado da outra parte, se vai ser indicação, se a empresa vai pagar, se o empregado está bem orientado quanto às disposições da minuta. Segundo ponto, discriminar verbas. Procure verbas de natureza indenizatória para fugir da contribuição previdenciária. E o terceiro ponto, cuidado com a cláusula de quitação total e geral do trabalho. É obrigatório colocar? Depende. Qual que é o interesse da sua empresa, do seu cliente em colocar? Geralmente, as empresas buscam homologar acordo na Justiça do Trabalho para não ter mais problema. Mas eu já tive casos, por exemplo, em que o funcionário ele continuava atuando lá na empresa e descobriram que a função dele tinha direito adicional de periculosidade. Então, o que a empresa fez? Ela fez um cálculo do adicional de periculosidade, pediu para homologar um acordo para dar quitação quanto a esse adicional de periculosidade do período anterior. A partir daquele período, ela começou a pagar, de fato, a periculosidade, e o acordo deu quitação somente quanto a isso. Então, era plenamente possível o empregado entrar com uma ação depois de sair dentro da empresa, pedindo horas extras, pedindo outro adicional, pedindo adicional noturno, enfim, a quitação foi somente quanto a isso. Então, veja, como não teve a cláusula expressa de quitação, significa que não tem quitação total, apenas quanto às verbas ali discriminadas. Então, tomem cuidado com isso, porque isso é um ponto que
acaba gerando uma grande insatisfação das empresas se essa cláusula não está lá, porque depois lá na frente o empregado entra com a ação e aí ele vai chegar no seu escritório e vai falar: doutora, mas como assim entrou com a ação? A gente não fez acordo, já pagou, tá tudo certo? E aí você vai falar: putz, esqueci dessa cláusula. Então tomem cuidado com isso, ok? Um ponto importante que muita gente não sabe é que essa questão de trazer a natureza jurídica das parcelas, ela não é só importante do ponto de vista trabalhista, mas principalmente do ponto de vista da Receita Federal. E aí, nesse ponto, eu trago para vocês a Instrução Normativa número 1500, de 29 de outubro de 2014. Olha o que ela fala no artigo 26, parágrafo 3º. A não indicação da fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas objeto do acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a incidência do imposto de renda sobre o valor total da avença. Então, veja, não é sobre apenas trazer a natureza jurídica das parcelas, discriminar as parcelas, para evitar uma ação trabalhista sobre esse mesmo tema. Mas, principalmente, pessoal, indicar o que é natureza indenizatória e natureza salarial, porque se você não fizer isso, a Receita vai entender que o acordo total vai gerar imposto de renda. Então, veja, além de você ter que se preocupar com contribuições previdenciárias, você ainda vai ter que se preocupar com desconto do imposto de renda, o que muitas vezes vai acabar gerando um valor muito maior para esse acordo. Então, o valor líquido lá que o empregado vai receber vai acabar ficando 2, 3 vezes maior, se considerando o montante que a empresa tem que pagar. Então, tomem cuidado com isso, tá? Isso é uma determinação que a gente extrai do entendimento da CLT, mas que a gente também tem instrução normativa que trata sobre o tema, vale a pena dar uma olhada. E aí, meus queridos, para finalizar, eu quero trazer mais 2 pontos práticos que vale a pena vocês terem em mente quando forem tratar sobre o acordo, homologação de acordo extrajudicial. E o primeiro deles está lá na resolução que eu já falei para vocês, que é a resolução 586 de 2024, que diz o seguinte: ainda que você peça a quitação total, geral e irrevogável como uma cláusula expressa lá no seu acordo, alguns temas trazidos em homologação não terão de fato esta homologação total com quitação total e geral e plena do acordo. E quais são esses temas? Olha lá: pretensões relacionadas a sequelas acidentárias ou doenças ocupacionais que sejam ignoradas ou que não estejam referidas especificamente no ajuste entre as partes ao tempo de celebração do negócio jurídico. Essa questão tem mais algumas questões aqui, mas eu vou me ater a essa questão e aí eu remeto a sua leitura ao artigo 1º desta resolução. O que isso significa, pessoal? Que se tem alguma situação que pode gerar sequelas no futuro, decorrentes de um acidente de trabalho, decorrentes de uma doença ocupacional, isso não vai gerar quitação total. Então, se a pessoa se acidentou, ela quebrou a mão e as partes eventualmente celebraram um acordo para pagar uma indenização de R$5.000 por essa mão quebrada, se daqui a 5 anos essa pessoa começa a perder os movimentos da mão em razão daquele acidente, isso pode vir à Justiça do Trabalho para pedir, por exemplo, uma pensão vitalícia em razão da incapacidade nessa mão. Então, é isso que a resolução trouxe para a gente e que vale a pena você orientar tanto o empregado quanto o empregador dessa impossibilidade de quitação quando a gente está falando de relação acidentária, de doença ocupacional e das demais questões que estão nessa resolução, ok?
Para finalizar, e agora é verdade, eu só vou chamar a atenção de vocês de uma última questão. Nós temos na Justiça do Trabalho o pagamento das custas ao final do processo, depois do trânsito em julgado, lá na fase de conhecimento, né? Quando a gente está falando de fase, quando a gente não está falando de fase de execução. Isso está lá no artigo 789 lá da CLT, e essa determinação de pagamento ao final e indicando o sucumbente, a pessoa que perdeu, quando ela não é isenta desse pagamento, isso tem sido alterado quando nós estamos falando de homologação de acordo extrajudicial. Por que isso, pessoal? Muitas vezes, e eu já participei de vários processos, vários acordos nesse sentido, a Vara do Trabalho entende que nós aplicamos subsidiariamente o CPC quando o assunto é custas. E aí as custas, elas são pagas no começo do processo, exatamente isso que você está ouvindo, no começo do processo, e ela é rateada entre empregado e empregador. Por quê? Trata-se de uma relação, uma relação de lide voluntária, né? Que você não tem um processo, um litigioso, em que quem ganhou vai pagar, quem perdeu vai pagar, e as duas partes foram juntas buscar essa homologação. Então, se elas foram juntas, nada mais justo do que as duas pagarem as custas processuais. Então, é isso que muitas, não vou dizer todas, porque não é algo pacífico, não está determinado na legislação trabalhista, mas muitas varas do trabalho entendem que protocolou o processo, logo depois já sai o despacho. Efetuem o pagamento das custas nos termos do CPC. E aí tem essa indicação do rateio, metade do empregado, metade do empregador. E aí, você, advogado de empregado, como que você faz para falar isso para o seu trabalhador, para o seu cliente? Fala, puxa vida, já vou fazer um acordo e ainda vou ter que pagar as custas. É simples, pessoal. Junto com a sua procuração, a sua habilitação nos autos, você coloca a declaração de hipossuficiência do seu cliente, pedindo a isenção da cobrança das custas em razão do pedido de benefício da justiça gratuita. Então, para o lado do trabalhador, é muito importante que você já faça essa orientação e já colha essa assinatura para não pagar a sua parte do rateio das custas. Já para o lado do empregador, não sei se eu troquei agora, essa é da parte do empregado. Para o lado do empregador, a orientação é informar, desde o começo da elaboração da minuta, que existe a possibilidade de pagamento das custas. O valor vai ser 2% do total do acordo, tá? E esse pagamento vai ser feito ou no final do processo, com homologação, ou logo no início, a depender da vara do trabalho que você esteja atuando. E aí você já pode me deixar aqui nos comentários como que funciona aí na sua região. Aqui onde eu atuo tem sido dessa forma. Nós protocolamos, logo em seguida já vem a determinação para recolher as custas rateadas no prazo de 5 dias. Então, vale a pena a gente trazer essa informação aqui. E aí, do lado do empregador, a gente vai emitir a guia de custas. Posso até fazer um vídeo depois aqui para falar como que emite essa guia, mas é super simples. Você vai dar para o seu cliente pagar e vai comprovar isso nos autos. Geralmente, junto com esse despacho, se sua minuta não estava clara o suficiente, o despacho já vai pedir para você indicar qual que foi a natureza jurídica da relação havida entre as partes, se foi CLT, se foi contrato autônomo, se foi PJ, e também discriminar as verbas para já chegar na audiência com tudo redondinho. Então, a orientação que eu dou é que isso já venha redondinho logo na sua petição, para que não tenha nenhum entrave e aí sim nós tenhamos o nosso acordo extrajudicial homologado. Certinho, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Estou à inteira disposição de vocês. Deixem nos comentários, deixe mensagem lá no meu Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo e até a próxima!